Boa noite, igreja. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gálatas. Capítulo 5. Tem um assunto muito bom para hoje. Fala para o irmão do lado, fica ligado que a coisa é boa. Vamos falar sobre andar no Espírito. Pergunta para o irmão do lado, você sabe o que é andar no Espírito? Se eu te perguntasse, você saberia o que responder agora? O que é andar no Espírito? Se alguém chega aqui, uma pessoa nova na igreja, primeira visita e tal, pergunta para você, o que é andar no Espírito? Um colega de trabalho que você está evangelizando, pergunta para você, o que é andar no Espírito? O que você responderia? Eu te faço uma segunda pergunta, antes de começar essa mensagem. É bem mais complicada do que a primeira. Talvez a primeira tenha sido simples, talvez tenha sido difícil para você, mas a segunda é bem mais complicada. Você sabe andar no Espírito? Uma coisa é saber o que significa, outra coisa é saber fazer. Andar no Espírito. Olha para o irmão do lado, faz assim, ó. Andar no Espírito. Muita gente fala, muito se prega, talvez nem tanto se viva, né? Mas a grande realidade é que muita gente pensa que sabe o que é andar no Espírito e na prática não tem a menor ideia do que seja isso. Muitos de nós temos um conhecimento teórico do que seja andar no Espírito. A outra coisa é ter um conhecimento prático, é colocar em prática o que seria este andar no Espírito. Vamos ler esse primeiro texto juntos? Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrária ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você pode repetir esse final comigo? Se eu vivo pelo Espírito, que eu ande também pelo Espírito. Pai, no nome de Jesus, eu entrego essa próxima hora que teremos aqui, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós através da sua palavra, Senhor, que seja uma palavra viva, poderosa em Deus para destruir sofismas e barreiras contra a revelação da tua vontade, da tua palavra e contra o mover do teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa agir tremendamente através de nós, através dessa mensagem, nesta próxima hora que teremos aqui, Senhor. Fala com o teu povo, edifica a tua igreja, conserta visões erradas, mostra o caminho de como seguir, como buscar uma vida claramente plana e plena aos teus olhos e que é agradável ao teu coração, Senhor. Ensina a tua igreja, Pai, ministra a tua igreja, revela, Senhor, abre o entendimento, abre, Pai, a visão espiritual, abre os olhos do coração, para que a tua palavra entre com poder e faça mudanças tremendas em nome de Jesus. Amém?
Amém. Você pode sentar. A primeira coisa, preste um pouco atenção, eu vou procurar avançar relativamente rápido, são várias passagens, por isso nós vamos projetá-las aqui na tela, para ficar mais fácil o seu acompanhamento. Mas é um assunto que às vezes a gente pensa que domina e na hora que vai ver a história é um pouco diferente. Hoje de manhã, no curso de aconselhamento, falamos um pouco desse assunto, mas o foco era um pouco diferente. Agora aqui, veja essa primeira frase: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Viver no Espírito, quando você lê um texto desses, né, a gente para pensar, em tese é muito bonito, muito legal, mas aí você para pensar, espera aí, eu não estou satisfazendo de modo nenhum os desejos da carne? Se você tiver cara de pau, pergunta para o irmão do lado, você acha que eu não satisfaço? Você acha que alguém precisa responder essa pergunta para você? Né? Óbvio que nós não estamos vivendo de modo nenhum satisfazendo os desejos da carne. Bobeou, é um tropeço aqui, é uma palavra cruzada lá, é uma irritação, é um medo, né? Um sentimento negativo com relação a alguém, é uma ansiedade, é uma preocupação, para não dizer coisas muito mais fortes, muito mais pesadas do que essa, né, dentre as obras da carne. Então, obviamente, nós tropeçamos muitas vezes, porque nós não conseguimos viver pelo Espírito o tempo inteiro. Pastor, não dá para viver no Espírito, né? Esse texto aqui fala pelo, a gente está mais acostumado com a versão de João Ferreira de Almeida, sempre falou viver no Espírito, né? Mas veja, não há muita diferença na aplicação das duas, mas é viver no Espírito, é viver na presença do Espírito, viver na energia do Espírito Santo, né? No poder do Espírito Santo, ou viver pelo Espírito, pelo suprimento, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, ter esse tipo, essa qualidade de vida. Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto quando a gente vê outros nomes no meio dessa história. Entra um nome aqui chamado carne, e um outro Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Nunca os dois vão andar juntos na mesma direção. Um sempre é contrário ao outro. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então o Espírito está te mandando numa direção e a carne te jogando para outro. Esse é o conflito pessoal que você vive. Às vezes você fala, pastor, eu sou tão complicado, as coisas são complicadas para mim. São. Porque tem dois elementos opostos dentro de você. E um trabalha contra o outro, contra a direção do outro, né? A carne te joga para um lado e o Espírito te joga para outro. E os dois fazem parte do nosso ser. Uma outra coisa é que o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Permanente. É uma briga na vida de todo cristão. Veja, estamos falando aqui de pessoas convertidas, nasceram de novo, têm o Espírito Santo. É um conflito dentro dele, essa luta entre a carne e o Espírito. Alguns querem dizer, não, isso daí é só para quem não se converteu. Não, é só para quem está convertido. Para quem já recebeu o Espírito de Deus. Senão a carne domina e faz o que ela quer. Agora, foi cheio com o Espírito Santo, nasceu de novo, você entra nessa batalha aqui. Nós vamos voltar nesse texto, mas eu queria rapidamente passar, você não precisa abrir, só projeta na tela, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou abrindo esse texto só para lembrar a igreja de uma coisa. Você tem uma alma, repita comigo, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo
e eu tenho um espírito. Amém? O ser humano, ele é o que em teologia se afirma, é a tricotonia do ser humano. São 3 elementos. Alguns dizem que não, né, que só existe alma e espírito são sinônimos e o corpo é o corpo, e alma e espírito é uma coisa só, né? Na realidade, eu teria que rasgar este versículo da Bíblia, riscá-lo, porque nos originais fica clara a existência e a menção dos 3, né? Está dizendo que o homem tem o quê? Corpo, alma e espírito, que são 3. A palavra de Deus também, o escritor, o autor de Hebreus, ele afirma que a palavra de Deus é como uma espada aguda, cortante, que divide alma e espírito. Ele mostra que são 2 coisas diferentes. A alma é uma coisa e o espírito é outra. Eu vou acrescentar aqui um detalhe importante da gente entender. Quando Adão caiu, Deus havia dito para Adão e Eva, né? Aliás, para Adão, e Adão passou isso daí para Eva. Deus havia dito a Adão o quê? Que no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no centro do jardim, junto com uma outra árvore que se chama árvore da vida, se você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vai morrer. No dia que você comer dela, você vai morrer. E Adão comeu, aconteceu um monte de coisa, mas ele não morreu. Ele começou a envelhecer, mas ele não morreu. Só que o corpo dele ganhou uma sentença de morte. O corpo dele passou a ficar exposto a doenças, a enfermidades. Mas o espírito dele passou por um problema. O espírito de Adão, ele passou por um turn-off, né? Desligou e ficou lá. Existe, sabe aquele equipamento que está na sua casa, que ele quebrou e você não conserta? Sabe aquele aquecedor que você tem em casa, que você só lembra na época do inverno, né? Que ele fica lá, ou aquelas mantas pesadas assim, que você chega no final do inverno, você bota lá em cima do armário, esquece, né? E só vai ter utilidade de novo se você abrir o armário, tirar aquilo de dentro, bater os 300 mil ácaros que se juntaram ali, né? E botar ele em funcionamento, tirar poeira e tal, botar ele em funcionamento. O espírito de Adão ficou apagadinho. Nesse momento, né, a palavra nos ensina que Adão se tornou uma alma vivente. Repita comigo, alma vivente. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Edu, do Data Show, vamos lá para a alma vivente. 1 Coríntios 15, 45. Achou? 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, na tradução da NVI. Na João Ferreira de Almeida, o primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Nós vamos voltar aqui nesse texto. Hoje essa pregação vai ser mais uma aula do que uma mensagem. Mas eu quero que você saia daqui com firmeza no coração, entendendo essas coisas. Veja, o homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Adão, após a queda, ele tornou-se uma alma vivente. Por que uma alma vivente? Porque o espírito estava apagado. E ele então passou a ser dominado ou se dominar pela sua alma. A alma é quem define, a alma é quem assume o controle. Então, o alma vivente, ele tem o quê? Um corpo e uma alma. Está claro? Um corpo e uma alma, por isso é uma alma vivente. O espírito está fora, não se manifesta, ele não tem expressão.
né? Ele está literalmente guardado lá no armário, sem utilidade nenhuma, está vazio. Então, dentro desse contexto, o primeiro homem, Adão, era uma alma vivente. O último Adão, ele está se referindo aqui a Jesus Cristo, é o último Adão, é aquele que veio a gerar uma nova raça, né? Ele foi chamado de espírito vivificante. Então, vamos começar a fechar algumas arestas nessa informação. Bota aquele quadrinho do ser humano ali, aquele primeiro quadrinho. Vocês conseguem encher a tela com ele? O teu corpo, pega no teu braço, pega no braço, bate no peito assim. Isso daí é o teu corpo. Também chamado, em algumas traduções, é traduzido por carne. Tem gente que acha que carne é uma coisa, o corpo é outra. Não. A referência bíblica, você vai ver até em traduções distintas, ele está sempre se referindo ao corpo. Em alguns textos nós veremos aqui que ele até fala com mais clareza que o domínio do pecado está nos membros do nosso corpo. Não é só numa natureza interior que está na nossa alma, não, ele está no corpo. Quando Adão caiu, o corpo se tornou mortal, mas a tua alma é eterna. A tua alma, ela consiste do quê? Da tua mente, do teu intelecto, consiste da tua vontade, que a gente vai ver daqui a pouco, e consiste também das tuas emoções, seus sentimentos. Você chora, sente saudade, ama, né? Odeia, né? Isso tudo é a alma. Ela tem sentimentos, tem desejos, ela tem uma mente, é o intelecto, e ela tem também a vontade. A alma é você. O corpo vai embora, mas a alma é eterna. O corpo foi criado para ser eterno, mas na queda de Adão, o corpo perdeu a sua eternidade. Quando você vê naquele texto, onde há o Lázaro, né, o mendigo, e aquele homem rico. E Lázaro está lá no seio de Abraão, no lugar que se chama Hades. E o mendigo está num lugar de sofrimento. O mendigo não, desculpa, o rico, né, está num lugar de sofrimento. E ele vai e fala para Abraão, olha, me manda de volta, deixa eu falar para os meus irmãos. Não, ninguém volta não. Esquece, ninguém volta. Eles já ouviram os profetas, eles têm Moisés, né? Tem os patriarcas, tem os profetas, eles têm que dar ouvidos a eles. Ninguém vai voltar daqui. Se eles não ouviram esses homens, eles não vão ouvir a você, mesmo que você volte dos mortos. Então esse paralelo feito aí, nesse texto, ele diz o seguinte, que quem está se manifestando ali são as almas. O Hades, onde eles estavam, era o local das almas dos mortos. Quando alguém morre, morreu o quê? Quando você morre, o que morreu? Morreu o teu corpo, mas a tua alma permanece. O suicida mesmo caiu na conta do Sérgio Malandro. Ele achou que ia resolver os problemas dele se matando e tal, né? Caiu no nhenhenhé do Sérgio Malandro, porque quando ele viu, o corpo já era e a alma dele continua existindo, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas lutas, com os mesmos pensamentos, com a mesma situação, só que no momento pior. Agora já era. O tempo de decisão é enquanto você está vivendo no seu corpo. O tempo de mudança, o tempo de conversão é a sua vida no corpo. Então, dentro desse contexto, vamos entender, a tua alma é eterna. Deus não determinou a aniquilação, a inexistência da tua alma. Você permanece para sempre. Ok? Quando alguém morre, né? Se morreu sem Cristo, vai lá para o Hades. Se morreu em Cristo, hoje, né, o paraíso está, segundo a palavra de Deus, no terceiro céu. Ele sobe e vai para o encontro do Senhor lá no terceiro céu. O apóstolo Paulo falou com toda clareza, olha, eu estive no terceiro céu, não sei se no corpo, fora do corpo, viu coisas inefáveis ou indizíveis, incontáveis, né? Mas viu o paraíso, vi lá no terceiro céu o paraíso, né?
onde ficam as almas dos mortos. Lembra que Jesus falou para aquele homem na cruz, ele disse o quê? Né? O homem que se arrependeu e pediu para ele, né? Leva-me comigo e tal, ele falou, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então veja, você tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. E o espírito estava apagado. Quando alguém recebe Jesus como Senhor, lembra da conversa de Nicodemos? Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João? Pergunta para o irmão do lado, lembra de Nicodemos? Não deixa cair no ombro assim não, faz assim, ó. Tira do ombro, senão acaba dormindo. Isso é brincadeira, hein? Não precisa machucar. Nicodemos chega para Jesus, muito interessado, com o coração aberto, pergunta, e aí, Jesus? Como é que funciona? E Jesus vai e diz para Nicodemos o quê? Olha, quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos fica lá confuso, como assim nascer de novo? Eu vou nascer da água, do Espírito? Que história é essa? Que história maluca é essa, Jesus? Né? E o que é esse nascer de novo? É você nascer não da vontade do homem, nem da vontade da carne, e nem do sangue. Você é nascido de Deus. Quando você nasce do Espírito, você nasce de Deus. O que é nascer de Deus? Como é que Jesus foi gerado no ventre de Maria? Maria teve aquela palavra, e aí, de repente, ela é tomada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus insere nela, né, o nascimento de Jesus Cristo. Da mesma forma que Jesus já nasceu nascido do Espírito. Ele não tinha que nascer de novo do Espírito, ele nasceu nascido do Espírito. Nós somos gerados pelo Espírito quando nascemos de novo. O que é o novo nascimento? A conversão. É quando o Espírito que estava morto, ele é visitado, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, dentro do teu espírito, que estava apagadinho, ligou ele de novo. E aí você nasceu de novo. Quem é nascido de novo não é nascido do homem, ele é nascido do Espírito. Por isso que se diz, quem não nascer da água e do Espírito. O novo nascimento é o novo nascimento de uma nova raça. Você era uma alma vivente. Fala para o irmão do lado, você era uma alma vivente. Quando você nasceu de novo, você passou a ser um espírito vivificante. Fala para o irmão do lado, agora eu sou espírito vivificante. Quando fala, não, a pessoa que não tem o Senhor é a mesma coisa que a gente, tal, não é a mesma coisa, ele é uma alma vivente. Você que nasceu de novo é um espírito vivificante. A alma vivente está com o espírito apagado. Aquele que nasce de novo nasceu de Deus. Ele não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Ele nasceu de Deus. Por isso ele recebeu o poder e a autoridade de ser chamado filho de Deus. Levanta a mão assim direita e fala, eu sou filho de Deus. Legítimo. Você não é filho de Deus como se fosse um filho de Deus. Se você fala isso, você está falando baboseira, você não entendeu nada. Você é filho de Deus porque você foi gerado por Deus. Esse novo nascimento é a geração de uma nova criatura. E o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E isso nos tornou filhos de Deus. Uma nova criatura, uma nova raça que tem a habitação do Espírito Santo dentro de si mesma. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Como é que estão saindo com prostitutas? Como é que está tendo esse tipo de relação? Vocês são templo do Espírito? Não há possibilidade de comunhão entre a luz e as trevas, né? Preserva o teu coração, preserva o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então entenda, na geração desta nova criatura, foi gerado uma nova raça que se chama espírito vivificante. Eu estou falando um monte de coisa, porque depois eu vou ter que fechar, então você fica ligado aí, tá? Não fica voando não. Fala para o irmão, não fica olhando mosca não. Muito menos comendo mosca com a boca aberta, né? Ou com o olho fechado, né? Se tiver com sono, dá um tapinha na bochecha, né, cabeleira? Dá um... Dá um tapinha na bochecha, puxa a orelha e tal, né? Aproveita que está frio,
Lá fora está muito mais frio, aproveita o tempo aqui. Então, voltando àquela passagem do homem terreno. 1 Coríntios 15, 45 e 49. O que ele fala? O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Os que são dos céus, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Então vamos lá. O homem terreno foi tirado da onde? Antes da conversão, você veio da onde? Da terra. Adão foi tirado do pó da terra. Você sabia que a constituição do teu organismo é exatamente a mesma da terra? Você pegar os elementos que fazem parte do teu corpo, eles são exatamente os elementos que tem na terra, em percentuais praticamente idênticos. Por quê? Porque nós fomos tirados da terra. O homem terreno, ele está ligado nas coisas da terra. O homem terreno só pensa nas coisas da terra. O homem terreno sente como sente o homem da terra. Mas você foi feito um homem celestial. Você já deve ter lido na Bíblia e ficado confuso, textos que dizem, não, porque a minha origem não está na terra, mas está nos céus. Aí você fica, porque Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo, não é isso? É por isso que a tua origem está nos céus? Que Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo? Não, mas isso se ensina por aí. Como assim eu sou dos céus? Eu nasci da terra. Meu pai se chama Osvaldo, minha mãe se chama Wanda. Eu nasci e fui criado, não é por eles, até que eles morreram, até que um morreu, depois outro morreu, depois segui minha vida. Eu fui criado, eu sou da terra. A minha origem é na terra. Mas o que o texto diz aqui é o seguinte: quando você nasceu de novo, você foi gerado por quem? Pelo Espírito de Deus. Esse novo nascimento te deu uma nova origem. Está claro? Você é filho de homens, mas ao mesmo tempo você é filho de Deus. Você foi gerado por Deus. Bate no peito e fala, eu fui gerado por Deus, é sério. É sério, o Espírito Santo gerou você, e você se tornou um filho de Deus. Este homem gerado por Deus, a origem dele está onde? Está onde Deus está. Onde é que o Pai está? O Pai e o Filho, eles estão nos céus. Por isso que a minha origem agora não está mais na terra. Mas pastor, você é da terra também. Não, meu irmão, o velho homem está vivo? O velho homem está morto. Não ressuscita ele. A gente vive ressuscitando o velho homem. O velho homem está morto. Foi batizado, se levantou das águas, aquela pessoa convertida, nasceu de novo, ele nasceu do Espírito. É um novo nascimento, você é uma nova criatura. Tua origem agora não está na terra, tua origem está nos céus. Quando você começa a entender isso, você entende o quê? Que eu sou um homem celestial. Eu não sou um homem terreno. Eu sou um homem celestial, que fala aqui, 1 Coríntios 15. Fala para o irmão do lado, você é celestial. Você não é da terra, você é dos céus. É verdade, gente. Isso aí, fala, glória a Deus, aleluia. É verdade, você é dos céus. E se você está ouvindo aqui, mas não é convertido ainda, vai se preparando, você tem que se converter mesmo. Tem que receber Jesus como Senhor, abraçar essa fé, porque esse Deus é tremendo. E a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz o seguinte, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Nem um tio, nem uma vírgula será tirada da minha palavra. Você fala, não, esses céus e a terra não vão passar. Vão passar. Esses céus e essa terra vão passar. Deus vai estabelecer novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Então veja, se eu sou um homem celestial, eu devo buscar as coisas do
do alto, e não as coisas da terra. O homem terreno, ele está preso à terra, porque a sua origem está na terra, suas raízes estão na terra, ele só olha para as coisas da terra, ele só olha para baixo, só olha para o chão, só olha para aquilo que ele consegue discernir como da terra. O homem celestial olha para as coisas do alto. Por que eu olho para as coisas do alto? Porque a minha pátria não é mais, eu já não sou mais brasileiro, a minha pátria é a Nova Jerusalém. Essa é a cidade que eu vou habitar eternamente, é a cidade que Deus falou, né? Eu estou preparando morada para vocês, na casa de meu pai há muitas moradas. Esta é a cidade que Deus está preparando, a Jerusalém celestial. Então eu me preocupo com as coisas do alto, eu busco as coisas do alto. Mas pastor, é muito complicado, como é que funciona isso? Vou parar de trabalhar? Não. Quando a mulher me chamar para o supermercado, eu falo, não, isso daí é da terra, vou ficar pensando nas coisas do alto aqui. Seu chefe fala, você tem que trabalhar, tem que ir lá não sei aonde, tal. Não, essa viagem lá não é muito boa. Tem uma para a Itália, assim, uma viagem melhorzinha para mim? Né? Para o Piauí, não. Manda para outro lugar, né? É assim que funciona? Foi desempregado e tal, não, agora eu vou ficar em casa esperando no Senhor, porque... Não, meu irmão. O que é pensar nas coisas do alto? Deus tem propósito para as nossas vidas. E a terra tem muitos problemas. A terra é uma terra caída. Né? Tem gente que não entende, pastor, se Deus é bom, porque tem tanta coisa ruim na terra? Porque o homem caiu. Porque o mal foi trazido para dentro do planeta, e não foi Deus que trouxe. Fomos nós que abrimos a porta. Somos nós que temos a responsabilidade. Então a terra tem muitos dos seus problemas. Vem notícia ruim. Ai, meu Deus. A fulana lá vai voltar para o poder. Pronto, aí já fica. Tal. Esse que está aí é horrível, é mais bandido que antes. Ai, meu Deus. Fica aquele negócio. Nós não podemos nos deixar dominar por essas coisas. Eu não estou falando para você ser alienado, mas a tua cabeça tem que estar nas coisas de Deus. Teu pensamento tem que estar no alto. Vem a notícia ruim. Meu irmão, fulana ou ciclano, de um jeito ou de outro, Deus vai continuar abençoando essa nação, porque nós estamos orando por ela. Amém? A palavra de Deus não manda? Né? Orai pelos governantes, por aqueles que têm autoridade, por todos os homens, para que você tenha uma vida honesta, limpa, abençoada e próspera dentro da cidade. É isso que nós estamos fazendo. Cumpre a palavra de Deus e o resto descansa, meu. Ok? Pastor, então não é para avaliar se vai votar em alguém? Claro que é para avaliar se vai votar em alguém, se não vai. Então não é para estudar? Claro que é para estudar. Faz a tua faculdade, faz o teu trabalho bem feito, siga a tua vida, mas não que nem os outros. Você não é um homem da terra, você é um homem dos céus. Amém? Bate a mão do peito e fala, Senhor dos céus. Você não pode viver na ansiedade. A ansiedade é coisa do homem da terra. Não foi isso que Jesus disse? Para não andar preocupado como as pessoas do mundo, que se preocupam com essas coisas. Por que não? Porque Deus sabe que nós precisamos de todas elas. Então não tem que ficar ansioso e buscando essas coisas que nem os caras do mundo. Eu busco que nem o homem dos céus. O cara está desempregado, prepara um currículo, cantando louvores. Glória a Deus, recebi, né, uma indenização, estou com uma grana aqui no bolso, vou preparar esse currículo, aleluia, Deus tem uma coisa melhor para a minha vida. Eu não vou, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o homem celestial. Esse é o homem que vive no Espírito. Isso é viver no Espírito. É não se entregar à preocupação. Fulano e tal, está doente. Ai, meu Deus, está doente. E o outro lá está lá com câncer. Ai, meu Deus. Se o corpo morrer, a alma vai permanecer viva. Amém? E o que é a ressurreição dos mortos? O
que vai acontecer na ressurreição? A alma vai voltar a ter um corpo. E esse corpo será um corpo glorioso, incorruptível, imortal. Amém? Isso é a ressurreição dos mortos. A alma volta a ter um corpo. Foi ressurgido dentre os mortos, né? Então, por que eu vou entrar em tanta ansiedade? É claro, morre um ente querido, dói, suporta as dores, chora, mas volta à vida como valente de Deus. Amém? Porque Deus tem propósito na tua vida. Você não pode ficar naquele sentimento de acabou, porque não sei o quê. Pastor, você não sabe o que é perder? Claro que eu sei o que é perder. Eu já perdi mãe, perdi pai, já perdi irmão, já perdi um monte de parente. Eu sei muito bem o que é perder um parente. Gente sai morrendo antes do tempo. Sei muito bem o que é isso. Agora, você não é um escravo disso. Você não é um homem da terra. Bate a mão no peito e fala assim: eu não sou escravo de nada. Eu sou, se for mulher, fala mulher, mas eu sou um homem dos céus. Aleluia. Minha origem está nos céus, meu destino está nos céus, minha vitória está nos céus, o Deus que eu tenho que me guarda está nos céus. Você não pode viver escravo da terra como as pessoas do mundo. Colossenses 3, de 1 a 5. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Busca as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento, bota a mão na cabeça assim, cabeça. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que é manter o pensamento nas coisas do alto? Veja, você tem controle sobre aquilo que você pensa. Às vezes a gente fala, não consigo, porque o pensamento vem e vem, tal, não consigo. A Bíblia diz que você tem controle. A Bíblia diz que uma parte do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele fala o seguinte: tudo que é bom, tudo que é puro, se algum louvor existe, se alguma honra há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que ele fala isso? Porque você controla o que você quer receber na tua cabeça ou não. Administre os seus pensamentos, aquilo que você bota para dentro. Se você ficar botando para dentro as coisas da terra, você vai se encher dos hábitos da terra. Se você ficar botando na cabeça as coisas do alto, você vai se encher das coisas do alto. Se encher das coisas do alto não é viver no mundo da lua, você vive na terra, mas com os pés fincados na rocha. Amém? E não na terra, os seus pés estão fincados na rocha. A rocha está à direita do Pai. Jesus está lá andando nos seus cavalos, passeando na parte da tarde, fazendo, né, jogos maravilhosos, criando outras coisas. É isso que Jesus está fazendo? Às vezes a gente não leva a sério o que está na Bíblia. Sabe o que Jesus faz? O tempo inteiro, sem parar, e não dorme, não para para o cafezinho, não para fazer número 1, nem número 2. Ele fica o tempo inteiro, sem parar, intercedendo pelas nossas vidas. Intercedendo. Levantou-se acusação contra você, Jesus está intercedendo pela tua vida, aleluia. Intercedendo. Está faltando alguém para orar por você. Ele é o meu sumo sacerdote, porque ele é homem. Jesus se fez homem, ressuscitou como homem, o primeiro de uma nova raça, um espírito vivificante. E ele intercede por mim. Por que ele pode ser meu sacerdote aqui na terra? Porque ele é homem. E na terra só podem atuar os homens. Deus atua na terra através de homens. Está claro isso? Só que nós somos homens não presos à terra, nós somos homens dos céus. Buscamos as coisas do alto. Vamos avançar um pouco mais. Cadê aquele quadrinho?
consegue ler daí? Não, não é essa a figura, é a primeira. Da página 22. Ó, lá em cima está o corpo. No corpo você tem as tuas obras, teu comportamento, suas atitudes são através do corpo, né? No meio você tem aqui o quê? A alma. Lembra quais são os 3 componentes da alma? Estão ali em cima. Fala aí comigo. O primeiro lá de cima é o quê? As emoções. O segundo é a mente. E o terceiro é a vontade. E embaixo nós temos o espírito. E aqui eu cito apenas novamente o corpo. É a mesma coisa que está lá em cima, mas como só para a gente conseguir fazer um desenho que te facilite o entendimento. Então, deixa esse desenho aí, e eu vou ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Não vamos tirar o desenho daí. Eu vou ler com você Romanos 12. No verso 1 está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que você vai mudar de vida? Quando você renova a sua mente. Tirou algo velho, botou algo novo na mente. Aí você é transformado. Se você continuar com a mente antiga, você não tem transformação. A cabeça tem que mudar. Fala para o irmão do lado, só os seus pensamentos têm que mudar. Veja que a mente está ali no centro do desenho. Para que haja mudança, a mudança sempre passa pela tua cabeça. Eu começo a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Eu começo a enxergar uma situação que eu esteja vivendo com outros olhos. Eu começo a encarar uma luta contra uma enfermidade com outros olhos. Com uma nova visão na minha mente, com um novo entendimento. Eu começo a encarar uma tribulação, uma luta financeira, qualquer coisa, com outros olhos. E isso muda o meu comportamento e muda as minhas emoções. Mas tudo tem que passar pela mente. Por isso que esse texto, ele fala com toda clareza, dizendo o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 2, 22. Melhor você botar aí, Edu. Efésios 2, 22. Está lá onde tem o papel da mente. Efésios 2, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então vamos lá. Como é que o velho homem vira novo homem? Quando ele renova o seu modo de pensar. Está claro o texto para você? A serem renovados no modo de pensar. Só separa o E que não é pensare, não é italiano. No modo de pensar. Então veja, tudo passa pela mente. Pode voltar para o desenho, Edu, por favor. Tudo passa pela mente. Você vê esses dois textos de Romanos e de Efésios, né? Que o que faz a gente sair do velho e entrar no novo? É uma renovação, uma mudança no modo de pensar. Vai ter que passar pela mente. Se não passar pela mente, não vai rolar mudança e não vai rolar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a mente está aqui no meio.
E a palavra de Deus diz no outro texto que, se eu me inclinar para o Espírito, eu vou cogitar, eu vou pensar nas coisas do Espírito. Se eu me inclinar para a carne, a minha mente vai se encher das coisas da carne. Então tem um desenho aqui. A alma está ali. Eu tenho o Espírito de um lado e a carne do outro. Você que escolhe para que lado você quer olhar. Você que escolhe para que lado você vai dar a sua prioridade. Você quem decide se domingo à noite você vai ver futebol ou você vem para o culto. Você quem decide de manhã se você vai dormir mais um pouco, se vai parar um pouco para orar e ler a palavra de Deus. Você quem decide se você, antes de dormir, você vai buscar Deus ou não. Você quem decide se no momento da tua vida que você tem uma opção de fazer alguma coisa, você vai inclinar os teus pensamentos para as coisas de Deus ou não. É você quem decide. Porque este é o arbítrio do homem. E você decide aonde? Na tua vontade. A alma do homem tem o quê? A vontade, a mente e as emoções. A alma decide. E a alma é você. Você decide a sua inclinação. Você decide gastar pouco tempo com Deus e gastar muito tempo com outra coisa. Você decide buscar muito a Deus e deixar as outras coisas em segundo plano. Você decide responder positivamente quando a palavra de Deus diz o quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas que os gentios procuram vos serão acrescentadas. Você decide. Essa é a manifestação da sua vontade. Onde é que está esse texto? Esse texto está em Romanos 8, no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. No verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos lá. Volta o desenho lá. Você está aqui. Você está aqui nesse desenho. Você tem o Espírito de um lado, tudo começa ali, na vontade. Repita comigo, a vontade. A tua inclinação, que é a manifestação da tua vontade, é a decisão, é a escolha que você tem. Se você se inclinar a tua vontade para o Espírito, o que vai acontecer com a tua mente? Se você se inclinar para o Espírito, essa setinha aqui vai ficar livre e vai haver um fluir. Se você crer no Senhor Jesus, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse fluir vai vir do teu espírito para a tua mente. O fluir do Espírito Santo vai vir do teu espírito para a tua mente. E a tua mente vai se encher das coisas do Espírito. Você vai pensar nas coisas de Deus. Na hora que vem a tribulação, você fica, não, mas Deus é conosco. Na hora que vem uma crise pesada, você não desespera, você fica, cara, não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas Deus continua na minha vida. A gente vai sair dessa. Alguma solução vai cair dos céus, né? Uma porta vai se abrir. Vamos ficar atentos, mas não se desespera. Não se domine pelo medo, não se domine pela ansiedade, não se domine pela violência, não se deixe dominar pela agressividade. Não sai cada um jogando culpa em cima do outro. Sabe aquela viagem que o casal planeja a vida inteira e tal, daí vai naquela viagem e tal, daí pega, não sei o que, daí vai para o avião, perde o voo, porque o trânsito de São Paulo estava horrível, demorou a sair, aí começa, aí você, está vendo, eu falei, tinha que sair mais cedo, falei que tinha que sair mais tarde, aí paga mais, não sei quantos dólares, sai mais cara a passagem,
Aí vai, viaja no dia seguinte, já perdeu uma parte da brincadeira. Chega lá, o carro que foi pegar não chega. Você pega um táxi, o pneu fura no caminho, a coisa começa a ficar enrolada. Quando você chega no hotel, perdeu a reserva. Foi tanto nossa, ainda bem que não saiu Nossa Senhora, alguma coisa assim. Uma pessoa que eu fui batizar uma vez na Nova Vida do Paraíso, lá, quando ela entrou na água, a água estava gelada, ela falou, Nossa Senhora, eu falei assim, eu não vou te batizar desse jeito. Você precisa se converter primeiro. Ela falou, não, força do hábito, não sei o que e tal, não, eu creio em Jesus, sim. E a gente tem essa tendência em chutar para o alto. Nessas horas, é a hora que a gente tem que se lembrar do quê? Eu sou um homem celestial, eu sou uma mulher dos céus. Amém? Fala isso daí, bota a mão no peito, fala assim, eu sou dos céus, aleluia. Minha origem está nos céus, meu destino está nos céus, eu sou nascido de Deus que está nos céus, aleluia. Mudaram coisas fundamentais dentro de nós. Então, quando você se inclina para o Espírito, esse fluir de Deus vem para o teu espírito, vem para a tua mente, né? E a tua mente se torna uma mente espiritual, ela pensa espiritualmente, ela pensa não na carne, não é uma mente carnal, é uma mente espiritual, é uma mente voltada para as coisas de Deus, é uma mente que pensa a palavra de Deus. Quer ver uma diferença entre a mente espiritual e a mente carnal? Porque, veja, a mente carnal é o seguinte, eu não tenho tempo para Deus, não vou buscar o Senhor, não tenho devocional, eu preciso trabalhar, e só trabalhar, só pensa nas coisas da carne. Não, meu dízimo, não dou o dízimo porque eu preciso de dinheiro para passear, eu quero ir para a praia também, né? Eu quero fumar um baseado e tal, deixa eu curtir um pouco a vida, né? Pegar uma erva. Quero comer churrascaria e tal, vou lá na... Então, a pessoa, ela tem uma mente carnal. Por quê? Porque ela não dá espaço para o Espírito. Se ela não dá espaço, ela não se inclina para o Espírito, a mente dela vai ficar cheia de quê? De obras da carne. Está claro isso? Porque a carne trabalha contra o Espírito, e o Espírito trabalha contra a carne. Não dá para você ficar aberto para os dois, meu. Eu sei que você gosta de agradar todo mundo, gregos e troianos. Né? Vai na igreja e tal, depois acende a vela para não sei quem. Na segunda-feira vai no centro. Né? A pessoa quer agradar a todo mundo, não dá. Você não vai ser uma pessoa carnal e espiritual. Ou você é espiritual ou você é carnal. Ah, pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Sabe por que você não consegue vencer o pecado? Porque você está dando muita vazão para a carne, a tua mente fica cheia das obras da carne. Ele só pensa naquilo. Não consegue ser fiel com a mulher dele, que ele só pensa naquilo, passa o negócio, ele pensa naquilo, tal, pensa naquilo. Não, porque eu só penso nisso, que fica a mente tal, o tempo inteiro pensando. A vida está tensa, eu quero aquilo, a vida está... eu quero aquilo. Ou é drogas, ou é sexo, ou são muitas outras coisas. Tem gente que só pensa em comida. Às vezes a comida é uma... Ah, pastor, mas vamos falar de coisa séria. Meu irmão, você leu aqui sobre as obras da carne? Você reparou que uma delas se chama glutonaria? Tem gente que acaba de almoçar planejando um jantar. Eu tinha um colega que eu viajava com ele, às vezes de carro, ia para Minas, para o Espírito Santo, ali, ele passava até em Goiás, tudo, e ele viajava assim, era horrível. Ele acabava de comer, ele parava em todo lugar para comprar umas frutas, comprar uns negócios, ficava comendo, metia o dedo no nariz, pegava a uva, depois me oferecia, eu falava, não, perdi a fome, meu. Aí vamos almoçar lá naquele restaurante, lembra daquele restaurante, comida deliciosa, tem um leitão ali e tal, vamos comer leitão. Cara, depois de toda aquela uva,
uva com nariz, né? Aquele negócio todo. Depois come aquele leitão, e não era não um leitão com vegetais, assim, era um leitão com coisas pesadas em volta e tal. Aí estava terminando de comer, eu não aguentava mais ver comida. Sabe quando o povo de Israel comeu tanta carne que saiu pelas orelhas, saiu pelo nariz? Né? Eu estava assim, se espirrasse, saía carne pelo nariz. E aí ele entrava no carro, eu mal conseguia andando até o carro, tão estufada que estava a barriga. Aí ele falava assim, cara, estou pensando em jantar naquele lugar, a gente vai estar lá no céu. Eu falei, meu Deus do céu. Glutonaria. Glutonaria. Pastor Cláudio está sendo liberto da boca nervosa. Olha como é que ele está magrinho. Voltou a vestir amarelo e tal, está magrinho, magrinho. Todas essas coisas que a gente se desvia, por quê? Porque são frutos, são obras da carne. Nós nos desviamos. Tem gente que para resolver o problema ele tem que achar um culpado. E tem outros que quando tem um problema, a última coisa que ele quer é que ele seja culpado. Então ele tem um problema com culpa, então ele fica lá, não fui eu, porque foi tal, o problema dele é nem achar um culpado, ele quer que ele não seja o culpado. Então ele faz qualquer coisa para ele não ser o culpado. Nós não somos mais, está ótimo, né? Mais escravos destas coisas. Amém? Não somos mais. Entenda, olha o que a palavra de Deus fala sobre nós. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala sobre a lei do Espírito da vida, lá em Romanos 8. E a lei do pecado e da morte, lá no final de Romanos 7. Entenda como funciona isso. Ela diz que nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Tá? A Bíblia diz que nós fomos libertos do pecado. Mas é preciso você entender, você está livre do pecado? O pecado não te assedia? Não? Não assedia mais você? Hã? Não está livre, né? O pecado assedia. Eu fiz 2 perguntas. O pecado assedia. Continua assediando, não continua? Só que antigamente, valia o quê? Aquilo que o apóstolo Paulo, né, falou lá em Romanos 7. Eu já virei tanta página aqui que eu estou meio perdido. Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita dentro de mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Presta atenção no detalhe, meu irmão. Que parte de mim está preso à lei do pecado e da morte? Que parte de mim essa lei atua? Aonde é que ela atua? É na tua alma? Sim ou não? Fala com firmeza, sim ou não? Não. Embora alguns estavam orando em línguas ali, eu não consegui entender o que falaram, mas não. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos... O que está escrito aí? Nos membros do meu corpo. Aonde que atua a lei do pecado e da morte? Nos membros do meu corpo. Né? Bate no corpo e você fala, carne sem vergonha. Ela atua nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. A lei do pecado não dominou a minha alma, ela dominou o meu corpo. Por que eles são opostos entre si? A carne, ou o corpo, e o espírito. Porque o corpo,
o qual recebeu a punição da queda do homem, o corpo foi rendido às obras do pecado. O corpo foi entregue ao pecado, o corpo foi amaldiçoado. Então o corpo ficou debaixo, né, da atuação dessa lei. Ele ficou dominado pelo pecado, ele ficou escravo do pecado. E Paulo fala aqui, eu era escravo. Quantas vezes você quis fazer o bem, mas não rolou? Não, eu não vou brigar essa semana com a minha esposa e tal, e bicho pega e briga de novo, porque ela fala um negócio que você não gosta e tal. Quantas vezes você falou, não vou mais cair na ansiedade, não vou mais mentir para o cliente, dizendo que, não, porque a máquina quebrou, que não sei o que, quebrou nada, você que está atrasado, não está entregando. Eu não vou mais inventar história para minha esposa e tal. Esposa que traz homem na linha dura, né? Não comprou pão por quê? Não, benzinha, é que a padaria estava fechada e tal, não sei o que, o pão não estava legal. Está me enganando. Você não parou lá. Eu sei que você foi no boteco, você não foi na padaria, né? O que a palavra de Deus diz nesse texto aqui é o seguinte: quando você era uma alma vivente, você era escravo, você queria largar o cigarro, você para e tal, mas não consigo, volta. O cara quer largar as drogas e tal, ele fica um tempo e tal, de repente ele cai. O cara quer fazer o negócio, não consegue, ele volta para a bebida, volta à violência, volta à mentira, volta àquilo que for o ponto fraco, porque o diabo, ele atua de acordo com as nossas fraquezas. Está claro isso? A palavra de Deus diz que o diabo não atua no seu ponto forte, ele atua na tua fraqueza. Onde é que ele é fraco? O cara é tenso no trânsito mesmo. Mas ele saiu do culto, ele está assim, aquela semana ele está pegando fogo, então já tomou fechada, já tomou não sei o que, ele não fala nada. Então vamos pegar um outro ponto fraco dele. Traz uma notícia ruim, que ele morre de medo de ficar sem emprego. Aí vem um e fala lá, olha, parece que vai ter demissão semana que vem. Aí ele fica com aquele negócio na cabeça. Agora é a hora da fechada. Aí ele toma uma fechada, ele abre a janela e fala aquelas palavras agradáveis da mãe, do pai, da avó, da bisavó daquela pessoa. O inimigo atua nas nossas fraquezas. E às vezes a pessoa ela se sente, eu não consigo vencer isso. O problema é pavio curto, pastor, não consigo. Não, você tem que, conta até 100, conta ovelhinha, né? Já vi gente falando isso, aconselhando e tal. Para, medita, pensa. Eu já tive uma irmã aconselhando em gabinete, ela falou assim, não, pastor, o problema é que eu não tenho pavio. A coisa vem, pá, bum! Não dá tempo de pensar, de contar ovelha, de meditar, de refletir. É pá, bum! É ação reflexa, tocou, morreu, né? E a gente acha que é escravo disso. Então vamos voltar aqui ao texto para entender uma coisa. A libertação que você teve foi do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Não é que você não é mais tentado, não tem mais assédio do pecado. Não, você continua sendo assediado. Só que você não é mais escravo do pecado. Deus te deu poder e autoridade para vencer qualquer pecado na tua vida. Não consigo dominar o meu temperamento. Mentira que o diabo está colocando na tua cabeça. Consegue sim, meu irmão. Eu sei que eu sou super sensível, qualquer coisa que falam, né? A pastora citou um exemplo, não vou citar, porque de repente era verdadeiro. Aí alguém se magoa. Não vou citar daqui também, não vou citar daqui. Não, vamos citar daqui. Os diáconos decidiram botar essa peça aqui neste lugar. Aí alguém decidiu que o melhor era ficar lá no canto, falou com o pastor falou e tal, botou
né, naquele lugar. E o diácono ficou zangado, porque o assunto é dele, não é seu. E há uma sensibilidade. É como a esposa que chegou e arrumou a casa. Ela deixou a casa arrumadinha e tal, aí chegou o homem, né, a pastora Mônica foi lá, arrumou tudo bonitinho e tal. Eu cheguei, não gostei, esse sofá não fica legal aqui, vamos botar lá, bota não sei o quê, tira daqui, tira de lá. Só que ela não só mudou as coisas de lugar, ela andou retocando a parede, tirou toda a poeira, mandou lavar as janelas, lavou cortina, deixou tudo bonitinho, arrumadinho. Aí eu cheguei lá e falei, não gosto desse negócio aqui. Mas eu não elogiei antes o que ela tinha feito. Olha, tá tudo lindo e tal, tá, né? Que coisa. Não fiz aquele elogio. Aí mexeu com ela na sua sensibilidade. Isso daí não é um caso real. Estou dizendo um exemplo, né? Mexeu na sensibilidade. E a pessoa vai, e por quê? Mas só porque eu quis tirar essa mesinha e botar ali, porque fica melhor ali, está apertado de passar aqui, você está dando esse piti todo, está toda nervosa, parece que vai chorar. O que está acontecendo? Né? É a supersensibilidade. Tinha motivação? Tinha. Você olhando assim, você nem entende. Está com isso por quê? E às vezes a pessoa que tem essa situação, ela também acha, eu não posso vencer isso. Eu sou sensível mesmo. Porque eu já fui desprestigiado antes, eu já fui humilhado, já não me davam valor. Então, quando eu sinto que não estão me dando valor, eu tenho essa reação. E a gente acha que é escravo disso, porque é um trauma psicológico, eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não é assim a música? Não com essa voz tão bonita? Mas se não gostaram, eu chamo a Flávia aqui para cantar, vocês vão ver o que é bom. Os 25 anos de casado, eu fiz 6 aulas ou 8 aulas, né, de canto, lá com aquele professor Luiz, para cantar uma música para a pastora Mônica. Isso foi um ato de amor e de heroísmo, talvez de sem noção. Disseram que eu não paguei tanto mico, não foi engraçado, mas não foi tão ridículo quanto poderia ter sido se eu não tivesse feito as aulas, né? Mas eu vi outro dia uma irmã cantando aqui no coisa, que eu falei, Jesus amado, eu fui muito melhor do que isso daí. Você não é escravo de nenhum pecado. Você foi liberto do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Ele mexia contigo o tempo inteiro. Ele dominava sobre a tua vida. Agora ele não domina mais. Eu não consigo ser fiel, não consigo, porque sou rabo de saia. Consegue sim, meu irmão. Tu estás sem vergonha. E olha, ainda digo mais, para o Dom Juan e para a Dona Juanita. Vou te contar uma coisa, a Bíblia diz que aquilo que você semear, você vai colher. Se está semeando chifre, você vai ficar chifrudo. Davi não traiu a confiança do povo ao fazer aquilo com Urias? O que ele colheu ali? Ele foi traído dentro da sua própria casa, pelo seu próprio filho. E o filho coabitou com boa parte das suas mulheres. Aquilo que a gente semeia, nós colhemos. Cuidado, Dom Juanzinho, engraçadinho. Dona Juanita, achando que está abafando. Você está semeando. E aquilo que você semeia, você vai colher. Entenda como funcionam as coisas de Deus. Você não é mais escravo disso, você pode vencer. Você não é mais escravo de drogas, você vence. Você não é mais escravo de cigarro, você pode vencer isso. Você não é mais escravo de comida. Você não é escravo de temperamento. Você não é escravo de traumas emocionais. Você não é mais escravo de nada. Você é um homem dos céus. Amém? Só que, volta para o desenho. Se eu
não me inclinar para o Espírito, o que acontece com a minha vida? Se eu me inclinar para a carne. Porque se eu não me inclino para o Espírito, eu me inclino para a carne. Não tem uma terceira opção. Fala para o irmão do lado, não tem a terceira opção. Não, eu sou neutro, pastor. É neutro uma vírgula, não tem neutralidade nessa história. Ou você está inclinado para o Espírito, ou você está inclinado para a carne. E se você não se inclina para o Espírito, a sua inclinação é para a carne. Aí, em vez de vir aquele fluir do Espírito sobre a tua mente, virá aquele fluir do Espírito, aquele fluir da carne sobre a sua mente. O cara que tenta vencer pornografia só vai pensar em pornografia, ele não consegue tirar aquilo da cabeça. Por quê? Quando você se inclina para a carne, a sua mente cogita das coisas da carne. Ela só pensa naquilo. A pessoa que tem tendência à ansiedade, quando ela não se inclina para o Espírito, ela vai ser invadida pelas coisas da carne. E a carne vai encher a mente dela de ansiedade, de preocupações. Vai encher a mente dela de medo. Vai encher a mente dela de birra, de rixa, de inimizade, de supersensibilidade, de vício. A mente da pessoa vai pensar, eu quero a droga, eu preciso do álcool, porque um álcoolzinho, agora um uísque vai me dar aquela, né, vai me aliviar. Por quê? Porque ele está inclinado para a carne. Se você se inclinar para o Espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Fala para o irmão do lado, não tem outra saída. O gatilho está na tua vontade. Ai, Deus, faz um milagre, faz alguma coisa. O gatilho está na tua vontade. Se inclina para o Espírito e o milagre já foi feito na tua vida. Se inclina para o Espírito e a tua mente não vai se encher de pornografia, de ansiedade, de mentira, de birra, de agressividade, de drogas, de vícios. Não vai se encher de nada disso. Ela vai se encher das coisas do Espírito. Você não vai ficar tentado por isso, porque a tua mente não é carnal, a tua mente é espiritual. Só que se a sua mente se enche dessas coisas, ela vai produzir no teu corpo, ela vai produzir comportamentos e emoções carnais. Sempre carnais. Sempre carnais. Tem um outro detalhe, queridos, a gente já está acabando. O detalhe não é que a gente já está acabando, mas tem um outro detalhe. Veja, quando eu não me inclino para o Espírito, vamos falar primeiro uma coisa. Se eu estou inclinado para o Espírito e eu recebo a palavra de Deus, o que ela faz na minha mente? Ela renova. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, porque eu estou tendo um fluir do Espírito. A palavra sem o Espírito não produzem muito efeito. Mas a palavra de Deus tem que agir em nós junto com o Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Porque a palavra tem que vir com vida. Mas se eu sou um homem que eu não estou dando vazão para o Espírito, eu não estou me inclinando para o Espírito, eu estou me inclinando para a carne. Aí vem a palavra de Deus. Não fica zangado comigo agora. Mas quem está inclinado para a carne, numa mensagem dessa, que o pastor pegou a mensagem às 7h15, já são 8h20, esse pastor não para de falar, eu já estou com o saco cheio, não aguento mais essa mensagem, a palavra de Deus é chata, é tudo chato aqui nessa igreja. Por quê? Porque quando você se inclina para a carne e o Espírito são opostos entre si. Um milita contra o outro. A pessoa está inclinada para a carne, ela recebe a palavra de Deus, você acha que vai ser uma benção? Não, vai ser chata.
O cara que está na carne, ele está assim, é um homem de Deus, está lá, ele é convertido, mas ele está vendido à ansiedade, está preocupado, está birrento, ele está encrenqueiro, ele cisma com um negócio ali, cisma com outro lá, está zangado com a mulher, porque está ansioso que tem um negócio lá que vai... Aí ele entra num culto e fica ouvindo uma palavra dessa, ele fica, que palavra chata, está tudo chato aqui, esse louvor foi insuportável, fica com aquele espírito incômodo. Por quê? Porque o espírito e a carne, um militam contra o outro. E se eu estou inclinado para a carne, a palavra de Deus é chata. A reunião de oração é chata. A imposição de mãos é chata. O louvor é chato. Ir à igreja é chato. Ler a Bíblia é chato. É cansativo. É enfadonho. Não me traz alegria. Aí eu vou mudar de igreja. Ou eu mudo de mulher, ou eu mudo de trabalho. A gente quer mudar as coisas, mas o problema que precisa de mudança é o gatilho da tua vontade. A tua vontade precisa começar a se inclinar para o Espírito. Olha para o Senhor, deixa as coisas de Deus fluírem dentro de você. Deixa esse fluir do Espírito invadir a tua mente, deixa ele mudar os teus pensamentos, deixa ele mudar as tuas ideias, deixa ele mudar os teus conceitos. Você, se agir como um homem terreno e não como homem celestial, você vai ser escravo do pecado como se não tivesse sido liberto dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sou inclinado para o espírito, então estou inclinado para a carne. Eu quero vencer aquele meu pecado. Sabe por que eu não consigo? Porque eu estou inclinado para a carne. E o caminho de vencer o pecado é quando eu me inclino para o Espírito. Andai, a primeira passagem que a gente leu aqui, volta lá em Gálatas para a gente encerrar. Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É assim que funciona. Se inclinou para o Espírito, você não vai ficar escravo do pecado, você vai vencer os pecados. Amém? Vai vencer o vício, vencer a droga, vencer o mau humor, vencer a irritação, vencer as briguinhas do lar, você vai vencer todas essas coisas. E esse texto aqui, ele encerra dizendo o seguinte, no final dele: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Veja a profundidade dessa frase. Ele nos convida a viver no Espírito. Ok, estou vivendo no Espírito. Você anda no Espírito? O que você responderia para alguém? Eu ando, mas não o tempo inteiro. De vez em quando a gente dá uma inclinada para a carne. E aí começam a aparecer aqueles defeitos que ninguém quer ver na tua vida. Começa a aparecer aqueles tropeços, aquelas coisas que não caem legal, aquelas coisas que não combinam com um homem, com uma mulher de Deus, né? Você tem aquela inclinação. Por isso ele está dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? É trazer essa vida no Espírito, esse viver no Espírito, para o nível do detalhe, para o nível do intenso, para o nível do constante, do frequente. A cada passo que você dá, é um passo no Espírito. Amém? Chega mais perto. Viver no Espírito não é aquele negócio de um culto ali, de vez em quando e tal, aí esse domingo não deu, vou daqui a uns 2, tem aquele, né? E de vez em quando pega a Bíblia. Não, andar no Espírito, meu irmão, é dar passos no Espírito. Estou entrando no trabalho, né? O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída, né? Hoje vai ser uma bênção. Deus, quem é que o Senhor está colocando na minha vida? Aproxima pessoas, quero ser usado, né? Aí dão uma ligada para você e olha, tem uma conta para pagar, o dinheiro não entrou, tal, o que vai fazer, né? Senhor, o problema é teu. Como o problema é teu, cara de pau? Você está buscando a Deus em primeiro lugar? O reino de Deus é sua? Justiça, todos estas outras coisas vos serão
Acrescentadas. Eu estou no reino, estou buscando o Senhor, meu irmão. Essa conta vai ser paga, esse dinheiro vai entrar, não sei como. Não, liga para o fulano e tal, amém? Liga para o fulano, fala, olha, estou com algum problema aqui, mas vou resolver. Tá? Você vai ser pago, fica na paz. Né? Fica tranquilo, pode ser que não entre hoje, mas eu vou resolver essa situação aqui para você. E confia. Deite na cama e durma de verdade. Acorde na hora certa e trabalhe. Sem ser um homem ou uma mulher estressado, sem ser um escravo, sem ser um homem terreno, mas vivendo, andando como homem celestial, que você foi chamado para ser. Amém? O homem dos céus busca as coisas dos céus. O homem dos céus vive o coração dos céus. O homem dos céus vive as promessas dos céus. Esse fluir do Espírito, ele passa pela tua mente. Ah, pastor, você não sabe o que é trabalhar no negócio. Você não tem ideia do que eu já trabalhei. Da quantidade de problemas que eu já vi parar na minha mesa. E eu quero te dizer o seguinte: aprenda a viver no Senhor. É possível, é possível, é possível. Fala para o irmão do lado, pega a mão dele e fala assim: é possível, meu. Amém? Andando no Espírito, traz para o detalhe, vai para o banheiro, vai para o banheiro no horário do trabalho lá, você não vai para o banheiro para fazer uma oração, vai para o banheiro porque você tem alguma coisa fazendo no banheiro, e aproveite, já vai falando com Deus: Senhor, te entrega esse problema, te entrega essa situação, não sei o que vai acontecer amanhã, mas a minha vida está nas tuas mãos, eu não vou ficar ansioso, não vou ficar angustiado, não vou ficar procurando válvula de escape, né? em bebida, em droga, em comida, em mulher, em seja lá o que for. Tem gente que o vício é comprar, quando o bicho pega, começa a gastar dinheiro, compra. Você tem que arrancar o cartão de crédito das mãos daquela pessoa, que senão ela vai fazer dívida e dívida sem parar, porque ela está precisando dar uma compensada. Meu irmão, a tua compensação é o Espírito Santo. A tua compensação é andar no Espírito. Amém? Viva como um homem celestial, cuja origem é espiritual, nasceu do Espírito, seu destino está nos céus. Ele busca as coisas do alto, inclinado para o Espírito Santo. Vamos ficar todos de pé. Antes de encerrar, apenas eu queria que você tivesse aí uns poucos minutos com Deus, para colocar essa palavra diante do Senhor. Amém? Não é para ir para casa e falar não mudou nada. É para ir para casa e falar: Deus, mudou tudo na minha vida. Mudou tudo. Eu tenho um caminho de solução para o meu estilo de vida, para a minha qualidade de vida. E eu quero entrar nele de cabeça. Amém? Quem quer andar no Espírito? Amém, uns 30%. Quem quer andar no Espírito mesmo? Amém? Fala para o Senhor: eu quero andar no Espírito, Senhor. Aleluia. Eu quero refrear essas setinhas ali que jogam para a carne. Eu quero andar no Espírito. Eu não quero ficar escravo de um temperamento difícil, eu não quero ficar escravo de vício, escravo de ansiedade, escravo de tantas coisas que a gente citou aqui, escravo de depressão. A gente que os problemas vão aumentando, a pessoa se enfia debaixo da colcha e fica lá, debaixo dos lençóis, não quer mais saber da vida. Você não precisa viver isso. Amém? Feche teus olhos, coloque as mãos no coração, fale para você mesmo, fale para o Senhor: eu não preciso viver isso, eu não preciso viver isso, eu posso andar no Espírito. Aleluia. Andar no Espírito é o caminho de solução que Deus trouxe para a tua vida. Andar no Espírito é o caminho de solução que Deus trouxe
para você se tornar um homem, uma mulher maduro mais cedo. Andar no Espírito é o caminho de solução que Deus trouxe para você viver bem já, viver bem o agora. Andar no Espírito é o caminho de solução que o Senhor trouxe para que você pudesse vencer as fraquezas que você luta há décadas com elas. Ande no Espírito, jamais vai satisfazer os desejos da carne. Não tenha Deus apenas na sua vida, mas tenha Deus nos seus passos. Isso é a diferença entre viver no Espírito e andar no Espírito. Viver no Espírito é ter Deus na sua vida. Andar no Espírito é trazer Deus para os seus passos. Cada passo que você dá, cada manhã que você acorda, cada movimento que você tem, faça no Espírito. Ande no Espírito. Respire no Espírito. Usufrua dessa bênção. Isso não é uma verdade que você recebe aqui agora e tem a cura agora, não. É uma verdade que você recebe agora e começa a praticar agora e percebe que a tua libertação já chegou. Faça do teu quarto um lugar de habitação do Espírito Santo. Faça do teu escritório um local que talvez você esteja acostumado a falar palavras torpes, ao telefone, explodindo com pessoas, nervoso, tenso. Faça dele um lugar de consagração. Por isso que Romanos 12:1 diz, ofereçam a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo em Gálatas diz, ofereçam os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Faça da sua casa um lugar de adoração, erga um altar ao Senhor. Se no teu computador você tem visto muita besteira, tem mergulhado em pornografia, faça do teu computador um lugar de adoração. Quando ligar o computador, diga, eu quero usar o computador no Espírito agora. Quando você ir na segunda-feira para resolver os problemas no teu trabalho, vá como um homem dos céus e não como um homem da terra. Amém? Você pode chegar amanhã, acordar, se levantar e entrar no seu trabalho e entrar declarando, entrou aqui hoje um homem celestial, uma mulher celestial. Eu não vou ser mais aquele velho, eu não vou ser mais aquele ranzinza, eu não vou ser mais aquele nervoso, eu não vou ser mais aquele chato, eu não vou ser mais aquele ansioso, aquele angustiado, aquele chorão. Repita em voz alta, eu vou trabalhar no Espírito. Amanhã, terça-feira, toda esta semana, todo este mês de junho, em nome de Jesus. Se a tua casa está em tormentas, está em brigas, está em conflitos, entre na tua casa esta noite e faça dela um templo do Espírito Santo. Diga, eu vou viver meu casamento no Espírito. Você pode falar isso? Eu vou casar no Espírito. Talvez o velho homem tenha casado e o homem celestial esteja solteiro. O homem celestial precisa casar. Amém? A mulher celestial precisa casar. Ela não entrou no casamento ainda.
Às vezes a pessoa se converte, mas o casamento fica que nem antes. Diga em voz alta: o homem dos céus entra no casamento a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. É preciso entender que quando você conhece o Senhor, toda a tua história muda, o teu comportamento, tuas atitudes, a tua forma de viver o teu dia a dia, a tua forma de trabalhar, a forma de se dirigir às pessoas, tudo isso muda. E para que eu consiga essa mudança, eu preciso principalmente e fundamentalmente andar no Espírito. Ande no Espírito, homem e mulher de Deus. Coloca diante do Senhor nessa hora. Nós vamos cantar aqui, mas coloca diante do Senhor o que tem que mudar na sua vida. Não fala da vida de ninguém, não. O problema é a tua vida, é a minha vida. O que tem que mudar na minha vida? O que eu sei que é uma coisa ruim, uma coisa velha, que precisa se revestir do novo? Fale isso para o Senhor, isso é entre você e o Senhor. Coloque isso diante dEle, para que você seja um diamante nas mãos do Senhor, pedra preciosa, usado com poder, cheio de graça, cheio de unção, cheio de amor, cheio dos traços de Deus na sua vida. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me.
você está aqui visitando a gente, ou você tem vindo já há algum tempo, mas você sabe no seu coração que você precisa de uma conversão de verdade. Você precisa de um momento de dizer: Deus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ter o Senhor em primeiro lugar, eu quero andar contigo, eu quero andar na tua presença, eu quero ser esse nascido de novo que o pastor estava falando. Você precisa tão somente receber Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da tua vida. E isso é algo que ninguém pode roubar. E que todo impedimento para estas decisões sejam afastados agora em nome de Jesus. Que nada possa impedir. Para que quem quiser decidir, que assim o faça, por sua livre escolha, em nome de Jesus. Se esse é o desejo do teu coração, e você quer ter esse momento com Deus agora, de falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja Rei e Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu peço perdão pelos meus pecados, me salva nessa hora, vem viver na minha vida, Senhor. Jesus está às portas do seu coração, batendo a porta. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai habitar contigo. Se esse é o desejo do teu coração, você aí no seu lugar mesmo, coloque as duas mãos no coração. E comece a falar essas coisas para o Senhor. Diga: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu me ofereço ao Senhor, Pai, eu quero ser Teu, eu quero ser Tua. Me lava no sangue de Jesus Cristo. Fala isso em voz alta para o Senhor: me lava no sangue de Jesus Cristo, para que eu viva a abundância da Tua presença, para que eu receba o Espírito Santo. Isso é entre você e o Senhor. Diga: eu te quero, Deus. Eu te quero, Jesus, na minha vida, vem. Fale em voz alta, não fique calado nessa hora, fale para o Senhor. Você que está com as mãos no coração, repita comigo em voz alta: Pai. Repita em voz alta: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida no Teu altar, desde agora e para sempre. O meu coração, o meu futuro pertencem somente a Ti, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados e me recebe na Tua glória. Me enche com o Teu Espírito Santo. Para sempre andarei na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Enquanto os irmãos cantam, abrace pessoas, saúde com a paz do Senhor. Diga uma palavra carinhosa para alguém. Diga: Deus é uma bênção na tua vida e na minha também. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe. Cantina está aberta, tenha um tempinho de comunhão.